Ok, agora a gente vai fazer uma discussão a respeito do sentido da corrente elétrica induzida na espira ou na bobina, ok? Vamos lá. A gente viu que quando nós movimentamos a espira em um campo magnético, nós temos uma corrente elétrica induzida e, aplicando a regra da mão esquerda, nós percebemos que essa corrente faz aparecer no fio uma força contrária ao seu movimento. Tudo bem? Foi essa a discussão. Então, nós temos duas forças magnéticas e você tem que ter muita calma, muita serenidade na hora de absorver esse conteúdo para não confundir as forças. Nós temos a força magnética que gera a corrente, ou seja, que gera o fluxo de cargas no interior do fio, e uma vez que esse fluxo de cargas, ou seja, essa corrente elétrica está estabelecida, essa corrente, na presença de um campo, vai sofrer uma força no sentido desse vetor cinza aqui. É só aplicar a regra da mão esquerda, FBI, que você vai chegar a essa conclusão. Tá certo? Muito bem. Vamos olhar para isso de um outro modo. Olha só. Essa corrente elétrica que foi induzida aqui, ela vai gerar o seu próprio campo magnético. Vamos aplicar a regra da mão direita aqui e determinar o sentido desse campo. Bom, aplicando a regra da mão direita, coloque o dedão no sentido da corrente, você vai chegar à conclusão que essas linhas de campo magnético estão entrando. Então, olha só, eu tenho uma espira. Tá aqui, eu tenho uma espira saindo de um campo magnético de linhas de campo entrando, né? Sentido da linha entrando aqui no plano da tela. Essa corrente elétrica está gerando mais linhas de campo entrando. Ou seja, qual que é a ideia aqui? A ideia é que esse campo magnético ele está se opondo ao que está acontecendo com o campo externo. Você fala, como assim? Olha só. Eu tenho uma espira saindo de um campo magnético que está entrando, X. Eu estou diminuindo o número de linhas de campo entrando. O que a corrente elétrica vai fazer? Vai gerar linhas de campo entrando também. Ou seja, a corrente elétrica está num sentido tal que o seu campo magnético se opõe à variação do campo externo. Ela se opõe, neste caso, à diminuição do número de linhas de campo entrando. Ou seja, ela gera mais linhas de campo entrando. É como se ela não quisesse que as linhas de campo saíssem. Elas não quisessem, que essas linhas de campo entrando fossem embora. Portanto, ela gera mais. Tá certo? Vamos pegar agora no sentido oposto. Olha só. Eu estou com essa espira indo cada vez mais em direção às linhas de campo. Ou seja, a espira ela não está saindo do ímã, ela está entrando no ímã, ela está indo em direção ao campo magnético. O que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho um aumento de linhas de campo entrando. O que vai acontecer? A corrente elétrica vai estar num sentido tal que o campo magnético que ela gera se opõe a isso. Como que eu me oponho a um número crescente de linhas de campo entrando? Gerando linhas de campo que saem. Eu estou me opondo a isso. Aumenta o número de linhas de campo entrando, eu gero linhas de campo saindo para me opor. Ou seja, se a gente parte do princípio que eu vou ter aqui linhas de campo saindo e esse campo é gerado pela corrente elétrica, eu aplico a regra da mão direita e chego à seguinte conclusão. A corrente elétrica só pode estar aqui nessa
expira no sentido anti-horário. Se você parte do pressuposto que esse fio aqui vai ter que sentir uma força magnética contrária ao seu movimento, dado aqui pela seta verde, você também, pela regra da mão esquerda, vai chegar que o sentido da corrente só pode ser para cima aqui nesse fio, portanto, ela vai completar a expira no sentido anti-horário. Então, faça aí F, B e I. O B está entrando, não o campo gerado pela corrente, tá? O campo do ímã está entrando. A força magnética tem que estar horizontal para a esquerda, portanto, a gente vai girar a mão. E o dedo do meio vai indicar a corrente para cima. Ok? Então, você pode chegar a essa conclusão de duas maneiras. Ou você pensa que o fio vai experimentar uma força contrária ao seu movimento, e a partir daí você encontra o sentido da corrente, ou você lembra que a corrente induzida vai produzir um campo magnético próprio, e esse campo produzido pela corrente se opõe à variação do campo externo. Vamos pegar mais exemplos. Vamos lá, aqui a gente vai usar muito tempo de vídeo para ficar trabalhando exemplos. Vamos lá. Expira, movimento para a direita. Quando ela está no movimento para a direita, ela está cada vez mais sendo atravessada por linhas de campo entrando. Portanto, a corrente elétrica que ela gera vai ser tal que o campo produzido pela corrente vai se opor a isso. Como que eu me oponho a um crescente número de linhas de campo entrando? Eu vou ter que produzir linhas de campo opostas, saindo. Regra da mão direita, você vai chegar à conclusão que essa corrente só pode estar aqui no sentido anti-horário. Ou pensa que esse fio aqui vai ter que experimentar uma força contrária ao seu movimento, aplique a regra da mão esquerda, F, B e I. Você sabe que o F está horizontal para a esquerda, você sabe que o campo externo está entrando, portanto, o I só pode estar para cima, portanto, a expira vai estar sendo percorrida por uma corrente no sentido anti-horário. Mais um exemplo. Expira saindo. Agora eu estou movimentando a expira para a esquerda. O que vai acontecer? Eu tenho linhas de campo que entram na expira, e quando eu tiro ela daqui, esse número de linhas de campo vai começar a diminuir. Ora, eu estou tendo uma diminuição do número de linhas de campo entrando. O que vai acontecer? Eu vou gerar mais linhas de campo entrando. Eu vou me opor a essa diminuição de linhas de campo entrando, fazendo o quê? Gerando mais. Eu não quero que essas linhas diminuam, então eu gero linhas de campo iguais para evitar a diminuição. Se eu tenho que a corrente induzida vai gerar linhas de campo entrando, pela regra da mão direita, você determina que o sentido da corrente é no sentido horário. Ou, de novo, você lembra que esse fio aqui vai experimentar uma força magnética oposta ao seu movimento. Aplique a regra da mão esquerda FBI e determine qual que tem que ser o sentido da corrente para que esse fio experimente uma força oposta ao seu movimento. Mais um exemplo. Tenho aqui um campo magnético uniforme e eu começo, de baixo para cima, a colocar uma espira aqui dentro. Olha só. Caso eu olhe aqui pela direita, eu vou começar a ver linhas de campo saindo aqui da direita da espira. E cada vez mais, com essa espira entrando aqui, eu vou ter cada vez mais linhas de campo saindo aqui pela direita. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma corrente elétrica tal que o campo magnético que ela gera está no sentido oposto. Ou seja, a corrente elétrica aqui vai gerar linhas de campo no sentido oposto. Portanto, entrando à direita da espira. Aplique a regra da mão direita aqui e você vai chegar à conclusão
que a corrente está nesse sentido aqui, tá certo? Então, essa corrente elétrica está gerando um campo magnético que se opõe a um número cada vez maior de linhas de campo horizontal para a direita. Como? Gerando linhas de campo horizontal para a esquerda. Ou, de novo, a gente pode chegar a essa mesma conclusão partindo do princípio que essa espira, que esse lado da espira que está entrando no campo magnético vai sentir uma força magnética oposta. Aplique a regra da mão esquerda e você vai determinar o sentido da corrente elétrica. Aplique FBI, o campo magnético externo está horizontal para a direita, a força tem que estar para baixo, o seu dedo médio está entrando na tela, de modo que a corrente elétrica nesse ladinho aqui do fio tem que estar assim, para cá. Portanto, o fio vai ser percorrido por uma corrente no sentido, olhando assim, no sentido horário, olhando aqui pela direita. Vamos lá. Mais uma. Lembra lá daquele exemplo do fio em forma de U, na presença de um campo magnético, que eu arrasto essa barra aqui do fio? Vamos estudar ele. Olha só. Eu tenho linhas de campo entrando, eu começo a movimentar essa barra, diminuindo a área, aqui, tá certo? Estou diminuindo essa área à medida que eu arrasto a barra para a direita. Portanto, eu vou ter uma corrente induzida, né? Eu estou mudando o número de linhas de campo que atravessam a barra. E que mudança é essa? Eu estou diminuindo o número de linhas de campo entrando. Como é que eu me oponho a isso? Eu crio mais linhas de campo entrando, porque eu não quero que elas diminuam. Então eu tenho que gerar mais. De modo que essa corrente elétrica aqui tem que gerar linhas de campo entrando no plano da tela. Aplique a regra da mão direita e você vai perceber que o sentido da corrente é esse, o sentido horário aqui. Mais um exemplo. Suponha o seguinte. Eu tenho um ímã. Esse ímã tem aqui na frente do seu polo norte um campo magnético que não é uniforme, né? As linhas vão se abrindo nas bordas, e eu aproximo uma espira aqui. Eu vou ter linhas de campo para a direita entrando na espira. Ora, a corrente que eu vou induzir aqui nessa espira vai ter que se opor a esse crescente número de linhas de campo para a direita que vão começar a entrar na espira. Como que eu me oponho a isso? Eu tenho cada vez mais linhas de campo para a direita aparecendo na espira. Ora, essa espira vai gerar um campo magnético com linhas de campo opostas, portanto, para a esquerda. Então, aqui, esses vetores na cor cinza representam as linhas de campo magnético do ímã. Uma vez que eu estou aproximando a espira deste ímã, a corrente elétrica induzida vai gerar um campo aqui no sentido oposto, para se opor a esse crescente de campo magnético para a direita. Eu gero um campo magnético para a esquerda. Regrinha da mão direita aqui, você vai perceber que a corrente que gera uma linha de campo no sentido do vetor azul está aqui, neste sentido. Uma outra coisa interessante de perceber é o seguinte: se eu tenho alguém aqui olhando nessa espira pela esquerda, ela está vendo dessa espira linhas de campo que estão saindo dela. Portanto, ele está olhando para essa espira e está vendo um comportamento de linhas de campo que se assemelha ao lado norte de um ímã. Né? É do lado norte que as linhas de campo saem. Então perceba, olhando aqui nessa espira pela direita, eu estou vendo um norte. Se essa espira está com o lado norte voltado para o ímã,
e o ímã está com o lado norte voltado para a espira, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma força de repulsão. Note que isso aqui, a nossa primeira conclusão, continua valendo. O fio, na presença de um campo magnético, ao ser percorrido pela corrente elétrica, experimenta uma força contrária ao seu movimento. Ou seja, eu estou tentando grudar a espira ali e eu vou sentir dificuldade, que é como se eu estivesse tentando juntar o polo norte de um ímã com o polo norte de outro ímã. Por isso que precisa de uma pessoa, de um agente ali aplicando força para manter esse movimento, porque eu vou experimentar sempre que há corrente elétrica uma força contrária ao movimento. No próximo vídeo, a gente vai ver um exercício que nós vamos calcular o que essa força faz. E o resultado é bastante surpreendente.